Então eu acho que isso vai ajudar muito o aluno, que é nosso aluno que está assistindo, as famílias, porque a nossa audiência ela é muito variada, né? Dos pais que estão assistindo, alunos, vestibulandos, universitários, é muito misturado. Então eu acho que isso pode ajudar todo mundo a ter uma noção do que é efetivamente. E eu acho que a nossa principal preocupação é de não deixar o aluno chegar até a idade dos seus alunos sem que isso tenha sido identificado e diagnosticado, né? Então, a orientação que eu sempre dou, no meu Instagram eu sempre falo isso, né? Não caia naquela fala, cada um tem o seu tempo, né? Não é bem assim que funciona, não dá pra gente ficar esperando o bonde passar, são nossos filhos. Nossa, eu falei isso muitas vezes na vida. Verdade. Porque você reproduz, todo mundo fala. Porque é claro eu falei também várias vezes. Ninguém vai se desenvolver ao mesmo tempo, mas existe uma curva ali, né? Se você saiu da curva, não é para ficar esperando. Se a criança tá agora, né, no final do segundo ano, tá aí no final do segundo ano agora e não consegue ler frases, isso não é esperado. A pandemia não pode servir como justificativa para todos os atrasos da aprendizagem. Você tocou no ponto nervoso. Exatamente, porque hoje o que a gente tem? Ah, mãe, espera um pouco, pode ser a pandemia, mas pode não ser, né? Então é melhor a mãe procurar um especialista para fazer uma avaliação. E eu vou contar uma coisa para vocês, né? Obviamente depois da pandemia eu recebi uma enxurrada de crianças na clínica, né? Infelizmente. Mas a maioria dos pacientes que chega não tem apenas uma dificuldade, eles realmente têm um transtorno. Talvez esses sinais do transtorno tenham se evidenciado por conta da pandemia e eles estão chegando, né? Mais cedo, talvez, né? Mas quais são as principais manifestações? Então, toda a dificuldade que persiste, e eu falo que o professor, gente, ele não acredita na capacidade que ele tem, o professor alfabetizador, porque ele sabe a criança que se diferencia das outras, ele consegue ver quando uma criança está mais atrasada. Tem um parâmetro muito grande de comparação na sala de aula, né? Porque são alunos na mesma faixa etária, do mesmo nível socioeconômico, então recebem a mesma estimulação. Então, se o professor percebeu que há uma dificuldade persistente, tem que acender a luzinha, né? Tem que chamar os pais, tem que encaminhar, precisa falar com a coordenação, não pode ficar deixando passar, esperando, vamos ver até o fim do ano, porque a criança perde um tempo precioso de estimulação. E ainda que não seja uma dislexia ou um transtorno da aprendizagem, ela precisa de uma intervenção. Então, mal não vai fazer, né? Ela vai receber um estímulo adequado e vai evoluir muito se for apenas uma dificuldade, ou vai evoluir pouco se for realmente um transtorno. E o que eu vejo, então? A criança que tem dificuldade, por exemplo, de aprender o alfabeto, de saber os dias da semana, isso oralmente, né? Dias da semana, meses do ano, então é orientação espacial, orientação temporal, manhã cedo, ontem, amanhã, à tarde. São crianças que, na escrita ou na leitura, têm dificuldade de ler sílabas simples. Ma, pa, bo, sabe aquelas palavrinhas? Bola, vaca, mala, né? Então a criança precisa ler essas palavras no primeiro ano, principalmente numa escola particular, né? Eu tenho crianças que chegam para mim agora no final do segundo ano que não estão lendo palavras de sílaba simples. Então não é normal, né? E aí a gente pensa, puxa, por que é que ninguém encaminhou antes? Por que não chegou antes? Agora, a dislexia, ela tem graus de comprometimento. Eu tenho os disléxicos mais leves e mais graves. Alguns vão se alfabetizar, porém vão continuar trocando letras sempre. E quais letras? Se eu falo da dislexia auditiva, são letras parecidas na hora de falar. Então, quando eu faço um ditado, a criança vai confundir. Por exemplo, chato e jato, faca e vaca, pato e bato. Então, é o PB, TD, FV, ch e j, que é o CH com o G e o J, K e G, o C com G. Então, existem alguns pares muito clássicos de letras que a gente percebe que a criança confunde. E na dislexia visual, são letras que ela vai confundir na hora de copiar da lousa.
Então, letras que se assemelham visualmente. Por exemplo, o U com N, o O com o A. Então, ela se confunde e troca. E essas trocas são persistentes. Geralmente, a dislexia é mista. Então, vão aparecer os dois tipos. E a gente consegue ver de uma forma... Eu podia até ter trazido algum texto para vocês. No meu Instagram tem, se alguém quiser dar uma olhada lá, né? Aliás, fala o Instagram para todo mundo, facilitar o processo. Instagram é @mariliaseno. Eu coloco, às vezes, algumas fotos de registro e escrevo: isso não é normal. Isso é dislexia, né? Das crianças que têm a dislexia mesmo. Para mostrar, para procurar apresentar para os pais que quando isso é observado, tem que procurar ajuda. Né? A criança com dislexia, ela vai ter sempre uma leitura disfluente. Então é aquela leitura ou extremamente silabada, ou ela vai ler de uma forma um pouco mais fluente, mas ela vai pular palavras, trocar as palavras, pular linha, inventar palavras. E o que acontece? Ela não compreende o que ela lê, porque há uma demanda tão grande de esforço para ela transformar aquela letra visual no que ela está dizendo, que quando ela acaba de ler um problema matemático, ela não sabe o que ela leu. Então, a compreensão é muito prejudicada. Você falou dos seguidores, né, do vestibular, que estão em idade de vestibular. Para quem tem um laudo de dislexia, existe uma lei há muito tempo que os alunos que prestam Enem e vestibular, eles podem fazer provas diferenciadas. Então, isso é lei, inclusive dá para colocar o atestado online no momento da inscrição. Para quem tem TDAH e dislexia, eles têm direito a um tempo maior de prova, eles têm direito a ficar numa sala separada, porque o barulho pode incomodar quem tem déficit de atenção, por exemplo. E o disléxico, ele tem direito a uma pessoa que se chama ledor. A pessoa vai ler as questões para ele. Justamente porque ele pode não compreender, se ele tiver que ler, mas ele sabe todas as respostas. E uma outra pessoa que se chama escriba, que no momento da produção de texto vai transcrever tudo que for ditado. Porque se o disléxico escrever, quem for corrigir não vai entender nada e vai descontar nota pelas trocas, o que é proibido por lei desde o diagnóstico do 3º e 2º ano.